Muito bem, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Trabalhamos com o que Temos, porque aqui a gente trabalha com o que a gente tem, ainda que o que a gente tem seja nada, não é mesmo? Que a gente trabalha com o que nos é oferecido. Na verdade, se não tem nada, a gente vai continuar trabalhando mesmo assim. E aí, eu sou a Juliana, sou psicóloga e neuropsicóloga, que vocês já estão acostumadas, né? A anfitriã da casa, que recebo pessoas muito interessantes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre autoestima, e aí eu já tenho aqui uma frase interessante, que é a forma como você se enxerga molda toda a sua vida. E isso é uma realidade, né? E para a gente, assim, o segredo de como a gente se enxerga está na nossa cabeça. Eu adoro essa construção, assim, de pensar que os nossos pensamentos, a forma como a gente enxerga a gente mesmo, influencia na nossa vida. E a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre essa questão do papel do cérebro para fortalecer essa questão da autoestima, como que a gente pode fazer para ter um pouco mais, e para isso, eu chamei uma pessoa para conversar comigo, que ela super topou, e, cara, ela é incrível. Assim, eu não tenho palavras para descrever a Dona Laís. Ela é super inteligente, dedicada, alguém assim que a gente olha e fala, cara, me inspira, sabe? Eu gosto bastante disso. Laís, psicóloga, faz avaliação psicológica, tá ali atendendo os pacientes dela, tá se dedicando. Seja bem-vinda, meu amor, por gentileza. Diga oi. Olá, pessoal. Obrigada, Ela Ju. disse oi, meu povo. Ela disse oi. Vai lá. Obrigada, muito gentil da sua parte me descrever dessa forma. Bom, é recíproco, então estamos juntas. Sempre. Vou me apresentar bem rapidinho. Sou Laís, sou psicóloga. Hoje atendo pacientes, né? Faço psicoterapia através da TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, e também faço avaliações psicológicas. E vamos nessa, estamos à disposição. Muito bem. Como é que é a pronúncia do seu nome? É Gebara mesmo? Isso, Ou tem Laís algum outro Gebara. lance? Gebara, entendi. É, Então, preciso acertar vocês. É sempre muito importante. Então, tá. Bora começar pelo básico lá? É sim. o seguinte, na sua visão, né? Você, como psicóloga, pessoa que avalia a cognição, as funções das pessoas, o que exatamente é a autoestima e como que ela afeta a nossa vida no dia a dia? Uhum. Eu vou ser bem simples e direta. É o conceito que a gente tem sobre nós mesmos, né? Que fácil. Como é bem fácil até, né? Parece complexo, mas não é. Então, é a forma como a gente se vê, se enxerga, o conceito que a gente tem, são os julgamentos que a gente tem, as crenças que a gente tem sobre a gente mesmo, né? E afeta muito nós, no dia a dia, nos afeta bastante, porque afeta as nossas ações, afeta as nossas emoções e os nossos pensamentos. E nós somos esse conjunto, além de personalidade, tudo, mas a gente é ação, né? Então, a gente age no mundo, a gente é no mundo, né, de Sim, acordo com o que a gente acredita, com o que a gente pensa sobre todos, mas também sobre nós mesmos. Então, influencia diretamente em tudo que fazemos. e é interessante que às vezes as pessoas não percebem que a autoestima influencia o comportamento especificamente, né? Você acha que a autoestima ela tem essa ideia de vamos afetar o comportamento da pessoa? Se a pessoa tiver autoestima, ela faz a coisa A. Se a pessoa não tiver autoestima, se a pessoa tiver o oposto de autoestima, que eu vou discutir sobre isso também, porque eu não sei qual é o oposto de autoestima, precisamos entrar nesse quesito. Mas se a pessoa não tiver autoestima, ela age de forma B. Você acha que a autoestima ela influencia no comportamento? Sim, diretamente. A gente toma decisões antes de nos comportarmos. Então, essas decisões são baseadas no que a gente pensa, no que a gente acha e no que a gente acredita. Então, é uma cadeia, né? Então, a gente pensa, a gente acredita, depois a gente decide, depois a gente age, né? Existem também atitudes, ações um pouco compulsivas ou, então, impulsivas, que às vezes a gente age no automático e tudo bem, faz parte também. Isso também é influenciado sobre o que a gente sente, o que a gente acha sobre a gente mesmo. Então, todos os comportamentos
sejam eles pensados, decididos ou não, ou impulsivos ou repentinos, reagidos assim de forma repentina, eles têm essa influência. A gente na TCC, né, que é a terapia cognitivo comportamental, que é, quando é o que a gente trabalha hoje, a gente fala muito que a gente tem crenças que elas são ativadas. Eu já vou abrir meu coração aqui e deixar claro que eu odeio a palavra crenças, por mais que a gente tenha trabalhado com Believe, com Believe, que é o que a gente tem de base na TCC, porque a TCC é norte-americana, então a gente tem essa palavra, né, esse Believe como base, e aí quando não tem como transcrever para outra, não tem como traduzir para outra coisa, a palavra é crença, só que quando a gente fala de crença, automaticamente me remete a um serviço de pessoas que fazem, na verdade, um desserviço, e aí que são os nossos queridos coaches, não estou falando mal, mas já estou. E aí eu não gosto muito de usar a palavra crença, mas é o que nós temos hoje, né? Sim. É o que a TCC traz para a gente. E quando a gente se comporta, o nosso comportamento ele é embasado por crenças, né? Você acha que a autoestima ela é uma crença também, ou ela é formada por um conjunto de crenças? Eu acredito que seja um conjunto de crenças ou interpretações, se a gente for usar outras Chegamos, né? interpretações. Pensamentos, eu acho que tem um conjunto, porque a gente vive uma complexidade muito grande, né? Então, acho que tem um conjunto. Sim, sim. E você acha que a autoestima ela é mais fixa ou ela é mais maleável no decorrer da vida, assim, dá para fazer alguma coisa assim com ela conforme vai passando? Uhum. Graças à nossa neuroplasticidade, ela não é fixa. Oh, que lindo, né, gente? A gente pode falar mais disso. Mas graças à nossa neuroplasticidade, a gente tem uma capacidade de aprendizado muito grande, muito profunda, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo e desaprendendo, dependendo da perspectiva, a gente está deixando para trás coisas que não nos servem mais e aprimorando ou adquirindo novos conceitos, novas ideias, novas interpretações, para que a gente possa melhorar, né, de vida. Então, não é fixa. Não é fixa. E você acha que tem uma idade que é mais fácil de aprender autoestima? Ou isso daí é coisa de gente que não sabe o que está dizendo? Aí é sua opinião mesmo, o que você acha? Eu acho que, assim, é claro que a gente tem uma limitação de idade ao longo do tempo, que a gente diminui um pouco, né, com a idade, a nossa capacidade de adquirir novos conhecimentos no sentido de raciocínio, mas a nossa inteligência, em termos de conhecimentos, em termos de se apropriar de novas coisas, é infinita. Então, a gente nunca para de aprender. E se a autoestima é uma coisa que pode ser aprendida, digamos, o seu funcionamento, né? Então, o nosso funcionamento em relação à autoestima, se a gente pode aprender isso, se a gente pode trabalhar isso em termos de aprendizado, então, a gente pode a vida inteira, né, ter essa oportunidade. Eu já vou bem pegar esse gancho e falar sobre a questão das áreas do nosso cérebro, porque aqui a gente gosta do quê? A gente gosta de cérebros, né? A gente nasce, né? Nós duas amamos cérebros, cérebros são incríveis, menina, vivos, assim, funcionando, a coisa maravilhosa. E assim, você sabe me dizer, você já deu uma olhada, você conhece as áreas do nosso cérebro que está envolvida no desenvolvimento da autoestima? Porque assim, a gente sabe, a gente fala muito sobre o córtex pré-frontal, por exemplo, que ele é o responsável pela tomada de decisão. Aí no episódio passado, a gente falou muito da amígdala, né? Que eu recebi até um comentário muito legal de uma paciente, que ela falou assim para mim, nossa, Ju, não importa a amígdala, sempre dá dor de cabeça pra gente, né? Se é da garganta infecciona, se é do cérebro que faz a gente ficar ansioso, não importa a amígdala, sempre dá problema. Então, você sabe me dizer que parte do cérebro que tem, assim, que está mais envolvida no desenvolvimento dessa autoestima? Então, eu não sei se existe uma única que está mais envolvida predominantemente. Eu sei que, assim, a gente tem várias, né? Nosso cérebro, ele é todo interligado, ele tem conexões diversas, infinitas quase, né? Então, tem muitas áreas que trabalham emoções, tem muitas áreas diferentes, inclusive, que trabalham vários aspectos, né? Mas existem algumas que a gente elenca como principais, uma delas é o córtex pré-frontal medial, porque ele está relacionado à ideia de self, ao quanto a avaliação do self, né, a avaliação de nós mesmos. Então, essa avaliação e interpretação.
Tá? O selfie que você diz é a gente mesmo. É tipo, é justamente por isso que a foto tem esse nome, né? Então, quando a gente tira uma selfie, é você tirando uma foto de você mesmo. Quando eu falo do selfie, é a minha autoimagem. Correto? Exatamente. Eu adoro fazer essa analogia, cara, fica tão claro. Continua. E aí essa parte, ela é muito responsável pela interpretação dos feedbacks que a gente recebe, tanto internos nossos, né, nossa própria autoavaliação, quanto do externo, né. Existe Sim. também o córtex cingulado anterior, né, termos Ó, técnicos da temos neurociência. técnicos, gente, que lindo! Que lindo! Eu dei o exemplo no outro vídeo e eu acho interessante a gente falar de novo. Se a gente pega os nossos polegares e coloca ele em cima das orelhas e junta os indicadores em cima, a gente forma exatamente a tiarinha do córtex frontal, né? Então, tudo que está para frente desses dedos é o nosso córtex frontal e tudo que está para trás, aqui o frontal anterior, ele fica bem embaixo da tiarinha que a gente forma. Então, tá bem aqui no meio, assim. Legal. Prossiga. Eu adoro esse indicativo, é muito bom. Legal. Biologia, voltando. Biologia. E tem Biologia. tudo, gente. A gente trabalha com o que a gente tem. Sim. Nessa parte, né, que é o que a gente chama de ACC, que é o córtex cingulado anterior, ele está associado à detecção de erros, conflitos internos e também regulação emocional, então também tem essa parte da crítica, autocrítica, a gente perceber que a gente errou, que a gente precisa fazer alguma movimentação em relação a isso, e também conflitos internos. Então, pensa assim, eu faço uma coisa, eu acho que está certo, né? Eu estou fazendo aquilo porque eu tenho uma decisão que normalmente eu acho que está certa, e aí vem alguém e diz, não está certo, e aí tem essa parte o que elabora isso. Não, peraí, eu achei que estava certo, mas não estava, então deixa eu, né, elaborar, né? E a querida amígdala, que você disse, também tá bem relacionada, porque ela é o processamento. Amígdala. Amígdala. Olha ela voltando aí, gente. Voltou. Gente, a ser amígdala, a gente não... A gente ser amígdala não é nada, entendeu? Da garganta a gente pode tirar que vai ficar tudo bem, mas a do cérebro não tem como. A amígdala, em relação a isso, ela trabalha o processamento emocional e a resposta ao medo, né? Então, quando a gente tem alguns estudos que identificam, que analisam a baixa de autoestima, quando uma pessoa tem baixa autoestima, essa região é hiperativada quando tem uma crítica ou um feedback. Então, é uma parte sensível, fica mais sensível à crítica, ela é hiperativada quando a gente faz aqueles estudos de monitorar as partes do cérebro que ativam mais e tudo. Então, a amígdala é a parte que tem uma hiperatividade quando acontece uma crítica ou algo assim, com pessoas com baixa autoestima. E aí a gente já vai entendendo por que quando a gente tem muitas experiências negativas, a gente pode ter uma visão distorcida da gente mesmo, né? Você tem, assim, alguma ligação, alguma coisa que você pode me comentar sobre isso? Porque eu entendo perfeitamente que as experiências negativas, elas vão fazer uma manutenção de pensamentos errôneos, né? De pensamentos, como a gente gosta de falar, disfuncionais. Então, quanto mais eu tenho experiências negativas, mais eu vou acreditar naquela crença disfuncional de que eu sou negativo, né? Sim. Isso, eu acho que tem um pouco a ver também, né? Tem um pouquinho, coisa básica, quase nada, a ver com essa questão da autoestima também, né? Uhum. Eu gosto de falar assim, a gente é um pouco parecido com os cachorros, na verdade a gente é bem parecido no quesito, a gente acaba treinando o nosso cérebro a situações, e aí a gente fixa aquele aprendizado, né, aquela memória. Então, se eu tenho uma experiência de vida, uma experiência de infância, adolescência, que me traz muitos aspectos de autocrítica, ou críticas externas, ou muita autocobrança, né, então essa autoestima vai sendo construída para o lado não tão positivo sobre si mesmo, né, então uma autoestima que não está vendo, talvez, a realidade em si, então a gente acaba treinando a nossa memória, o nosso cérebro a ver por aquele ângulo. E aí que um gancho é a gente como desconstruir isso, né? Mas acho que é mais para frente. Não, você falando isso, eu lembrei exatamente do momento em que eu enfio a minha história no meio de alguma coisa, né? Porque a base é essa, a gente tem uma conversa, aí a Juliana pega e saca aqui uma história da vida dela, e aí você luta com a história da minha vida, e aí depois a gente vê como que a gente lida com isso.
Ok. E aí, assim, você falando que o nosso cérebro funciona como se fosse um cachorro, gosto desse comparativo, cachorros são fofos, eu vejo que o meu ele foi muito mal treinado durante todo o processo da minha vida, né? Porque, assim, vamos combinar que, mais uma vez, eu preciso ressaltar, né? Eu não sou uma mulher magra, né? Hoje, atualmente, eu sou uma mulher que eu tenho 1,68 de altura e eu peso 135 quilos. Eu nunca fui uma mulher magra. Só que eu não sou uma pessoa gorda disfuncional. Então, quando alguém fala assim para mim, mas e a saúde? Eu falo, vai bem, obrigada, porque eu sou uma pessoa que faço exames com frequência. Eu andei doente ultimamente, mas a minha, entre aspas, doença é uma possível endometriose. Então, não tem nada a ver com o meu peso, porque tem mulheres magérrimas que têm endometriose, uma coisa não tem a ver com a outra, né? Doenças que podem ter sequelas em relação ao meu peso são doenças que eu não tenho. Inclusive, eu sigo ali nadando 2 vezes na semana, eu nado de 1 quilômetro a 1,5 quilômetros todas as vezes. Então, eu não sou uma pessoa não ativa. Só que o que acontece? A minha mãe, ela também é bipolar. E a minha avó também. E a minha tia também. E as mulheres da minha família também. E isso, o lítio precisa rolar na caixa d'água da minha família. Quando a gente se encontra para poder garantir o funcionamento do humor das pessoas na casa. E a minha mãe, quando eu tinha ali uns 12 anos, 11 para 12 anos, que foi quando eu comecei a me interessar pela primeira pessoa, que eu pensei que eu poderia ter um relacionamento, a minha mãe me falou uma frase que fortaleceu muito a minha amígdala a ter reações adversas a mim mesmo, que foi a mais gorda desse jeito, nenhum cara vai te querer. Então, assim, para uma pessoa de 11 anos ouvir alguma coisa assim do tipo, é bem interessante. E aí, ela falou isso a primeira vez e depois, antes ela já falava para mim que eu tinha que parar de comer porque eu comia demais, né? Mãe sempre tá achando que tá cuidando, não tô criticando minha mãe, ela acha que ela fez o melhor que ela pôde. Se a minha criação foi ruim, imagino que foi a dela, né? Porque ela só repassou o que ela sabia. E aí, conforme eu fui crescendo, as coisas foram piorando, mas foram piorando muito, assim. A minha mãe, ela trabalha em hospital, minha avó, minha tia e todas as pessoas da minha família trabalham em hospital. Então, a minha mãe conseguia remédio para emagrecer sem precisar de receita. E ela me forçava a tomar remédios para emagrecer, para que alguém pudesse me querer, porque eu não era satisfatória. E aí, quando eu comecei a namorar com meu ex-marido, que Deus o tenha, não, ele não morreu, mas é isso, eu. Um dia vamos falar do meu ex-marido também, gente. Não sei em que momento, mas a gente chega lá. E um dia, quando eu comecei a me envolver com meu ex-marido, eu tinha 16 anos, eu casei com 18. E quando eu comecei a me envolver com ele, a minha mãe falou assim para mim: você precisa emagrecer porque você tem que entender que mulher é um troféu. Nenhum homem vai querer andar com uma mulher feia do lado. E ser gorda é ser feia. Você não pode ser feia, porque ele não vai querer, ele não vai ter orgulho de te mostrar para os outros. Porque o seu pai não tinha orgulho de me mostrar para as pessoas, então o seu marido também não vai ter. Qual foi o problema? Eu tomei anticoncepcional por muitos anos, então eu engordei muito depois que eu casei, né? Então eu passei ali dos meus 78 quilos para os meus 110 quilos muito rápido. E a minha autoimagem, então a forma como eu me via, ficou totalmente distorcida, né? Porque eu saí de uma roupa 48, 46, que já é grande para uma pessoa que tem 18 anos, e eu fui para os 52, para os 54, né? E isso foi horrível. Foi horrível. E a minha mãe, mesmo de longe, continuava na minha orelha que eu precisava fazer academia, que eu precisava mudar minha alimentação, que eu precisava melhorar. E nisso a minha mãe ganhou um reforço. Meu ex-marido. Então, meu ex-marido, ele também falava para mim que gorda era difícil. Inclusive, ele se recusava, às vezes, a ter relação comigo, porque o meu corpo não era atraente. Então, foram situações bem complicadas. Esse foi o principal motivo de eu ter segurado um casamento por 9 anos. Porque eu não tinha. Qual que é o tema de hoje mesmo? Autoestima, né? É isso. Porque eu não tinha autoestima. Então, eu segurei esse casamento por 9 anos. Quando eu decidi
me divorciar, muitas coisas já tinham acontecido, mas quando eu decidi me divorciar, as coisas só pioraram. Porque aí eu estava tomando outros remédios, fazendo outros tratamentos, inclusive psiquiátricos, então eu aumentei mais de peso ainda. Então as coisas saíram ainda mais do controle, a ponto de eu passar pela situação de não passar pela catraca do ônibus. Laís, como que eu consigo fortalecer uma autoestima que não existe nesse caso? Eu estou te perguntando pelo seguinte, até hoje a catraca do ônibus é um empecilho para mim. Eu ando de metrô em São Paulo, tá, gente? Não sei de onde é que você está ouvindo, mas eu ando de metrô em São Paulo, porque o metrô ele é muito mais confortável, muito mais convidativo, inclusive para pessoas como eu, que eu não sou uma mulher pequena. Mas eu não consigo andar de ônibus. Eu não consigo pegar um ônibus porque eu sei que eu vou entalar na catraca, como já aconteceu várias vezes. E isso é um fortalecedor dos pensamentos que foram criados pela minha mãe lá atrás, pelo meu ex-marido, que ficou tanto tempo no meu pé. E junto com tudo isso, eu ainda tive questões com roupas, maquiagem, porque o meu ex-marido era extremamente controlador. Então, batons escuros você não pode usar, vestido é só quando for sair comigo, né? Decote não é para uma mulher direita, coisas do tipo, sabe? Que dificultam ainda mais a estruturação de uma autoestima. Aí eu te pergunto, o que fazer com isso? Bom, primeiro, acolher essa história. É a sua Que é o que história. ela está tentando fazer agora. Porque, assim, a gente passa por várias dificuldades na vida e todo mundo tem ali onde o calo aperta, né? Sim. Mas para que a gente possa lidar com esse calo, a gente precisa primeiro aceitar que ele está lá e acolher que ele está lá, né? Não adianta a gente brigar com ele, não, você não está aqui, não, você não existe. Porque ele existe. Ele existe. Ele está lá, né? Então, reconhecer isso, eu acho que é o primeiro grande passo, que às vezes a gente esquece, né? A gente fica lutando contra e a gente esquece. Mas para pensar em desenvolvimento da autoestima, entender que um problema de autoestima e um problema de autoimagem, um problema que eu digo é quando eu não gosto de algo em mim e isso me afeta profundamente, é porque me afeta profundamente. Então, se eu pudesse fazer uma análise, porque eu acho que esse é o intuito de você ter trazido dessa forma a história, seria no sentido de essa inter-relação que foi criada e que as pessoas podem ter muito comumente de ser uma pessoa gorda significa ser uma pessoa feia. Ser uma pessoa gorda pode até ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa indesejada, ser uma pessoa incapaz, ser uma pessoa... várias coisas. Então, ligar uma coisa na outra, ou seja, um aspecto, um fato, pode ser um fato ou real ou não real, mas um fato que a gente, né, que a gente tem com uma crença, com o acreditar em algo, que aquilo está relacionado e não necessariamente está. Ou então, o ser gordo e não saudável, né? Nem sempre está ligado. Então, esse é o central da autoestima. A gente pensar que, ok, eu tenho um problema, pode ser que sim, pode ser que não. Eu tenho um aspecto, eu tenho um fato. Muitas pessoas me dizem que esse fato está errado, que eu não deveria ser assim. Mas por quê? Por quê? Então, ser gorda significa ser uma pessoa ruim? Significa ser uma pessoa menos querida, menos amada? Esse é o aspecto central. Sim. E, de fato, por mais que eu tenha questões até hoje em relação a isso, eu acho que muitas delas foram se modificando através da terapia e fazendo essa separação. Da separação do quê? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Então, quando eu falo do trabalhar com o que temos, é porque é uma realidade. Né? Então, o que eu posso fazer para melhorar a minha autoestima hoje? Para melhorar a minha autoestima hoje, eu posso entender que eu tenho uma personalidade diferente das pessoas, eu tenho algo que me diferencia, eu tenho algo que é bom, né? E aquilo que é colocado em evidência, que mostra que acaba derrubando a minha autoestima, talvez seja interessante não colocar tanto em foco. Como que a gente pode trabalhar a nossa autoestima de maneira geral, Laís?
primeiro ponto é o autoconhecimento. Então, É mesmo? Sim. Muito bom. Então, quando a gente coloca que, ok, eu sou uma pessoa assim ou assado, né? Ou se a gente coloca essa ênfase toda no que parece ser negativo e não necessariamente é. Ok, beleza, isso tá ali, mas e o restante? O que mais tem, né? Então, a gente não é definido apenas por uma coisa. Então, você, Juliana, não é só a Juliana, pessoa gorda. Não, você tem várias características que fazem você ser quem você é, né? Sem julgamento de bom ou ruim, mas assim, você tem um conjunto de características. Então, todos temos um conjunto de características. Por isso, autoconhecimento é importante. Eu entender quais são as minhas características, o que elas fazem na minha vida, o que elas trazem para a gente, né? O que essas características trazem para a nossa vida. Outra coisa também muito, muito, muito importante, nossos valores, nossos objetivos. Então, ok, eu tenho essa característica tal, né? Qualquer que seja, isso está de acordo com o que faz sentido para mim? Sim, ok. Então, assim, muito do nosso problema de autoestima vem do externo, de como as pessoas querem que a gente seja, mas tem uma autocobrança também, né? Então, existem pessoas que têm um perfil de autocobrança muito grande, eu sou uma dessas pessoas. Então, eu não preciso me cobrar. Eu não preciso que ninguém me cobre, eu já me cobro o suficiente, né? E é tentar regular isso, no sentido de, ok, beleza, eu posso não ser perfeito, e eu não vou ser, nunca vou ser, né? Mas o que eu tenho hoje? Então, né? trabalhar A com o gente que temos trabalha com o hoje. que tem. Então, eu iria muito por esse lado, assim, ok, beleza, eu tenho isso aqui, mas o que mais? E o que mais eu sou? Eu sou só isso? Eu sou só uma pessoa gorda ou eu sou mais do que isso? O que está por dentro disso? O que está além disso? Acho que é muito nesse ponto. Perfeito. Tem alguma estratégia que a gente pode usar para trabalhar com a autoestima, além do autoconhecimento? Tem algo que a gente pode fazer no dia a dia para a gente melhorar essa visão, né? Como que a gente faz para limpar esse óculos que a gente usa para enxergar a gente mesmo? Uhum. Bom, o que eu mais gosto, mas assim, eu não sei se todo mundo tem essa prática, eu acho que é uma habilidade que é a autorreflexão. E se olhar, de fato, no dia a dia mesmo, assim, bom, o que eu estou fazendo? Onde eu estou? Quem sou eu, né? Eu sou quem eu quero ser, eu não sou quem eu quero ser, eu sou quem os outros querem que eu seja, porque isso afeta muito diretamente. Também é muito devastador a gente ver uma vida que a gente não quer viver, que os outros querem que a gente viva ou seja. Então, olhar para dentro e falar, ok, eu sou isso, e ter essa autorreflexão. Acho que no dia a dia a gente constrói essa habilidade, eu acho que é uma habilidade da gente se olhar, né? E se ver por completo, né? Não só um prisma único, né? Não só uma característica única, né? Mas, assim, para além disso, que é muito uma parte filosófica que eu gosto bastante, mas para além disso, uma regulação emocional é muito importante, porque sempre que a gente tem isso, quando a gente estuda, né, psicologia clínica, psicoterapia, quando a gente tem um processo depressivo, por exemplo, a nossa autoestima é muito afetada, porque a gente se coloca, a gente tem um processo químico mesmo do cérebro, um processo neurológico, um processo, enfim, que acontece que a gente se culpa muito mais, os hormônios ali do bem-estar estão muito mais afetados, muito mais embaixo e tal, então a gente tende a se ver muito mais negativamente. Então a regulação emocional, né? Ok, eu vou lidar com o desconforto e aí vou trabalhar esse desconforto. A vida não é perfeita, a vida não é um sonho, a gente tem que trabalhar com a realidade. Então, trabalhar com essa realidade, regular a emoção, também mudanças cognitivas, né? A gente pode precisar da terapia TCC, por exemplo, que ajuda nesse processo, ou não também, mas assim, se a gente conseguir, puder ter ajuda quando a coisa não está, às vezes, está muito profunda, né? O problema está muito profundo, mas assim, ter uma mudança de cognição, a gente perceber que a gente não é só isso, a gente precisa de ajuda de um profissional e tal, e também fortalecer conexões sociais. Então, assim, é ruim quando a gente vive num ambiente que nos invalida, né? Não é que a gente precisa cortar laços com as pessoas, mas que a gente buscar melhores ambientes, pessoas que nos
valorizam de alguma forma, a gente Uhum. precisa uns dos outros, né? Então, buscar, sim, relações profundas, conexões reais, conexões positivas, que nos trazem Sim. um afeto positivo, né? Um afeto que vai fazer uma diferença positiva, então isso também ajuda muito. Nossa, perfeito, perfeito. Eu acho que um exemplo que eu dou para os meus pacientes, e eles gostam, que são coisas mais direcionadas, né? Então, assim, ó, acho que vale você fazer um diário de conquistas, por exemplo, né? Então, anotar o que você fez de bom nesse dia, até para sair um pouco da visão de que você é só uma coisa e enxergar as outras, né? Ou então, a gente pensar na questão da regulação emocional. Então, como que a gente consegue regular emocionalmente? Fazendo coisas que a gente gosta, estando em lugares que nos fazem bem. Então, se você precisa de autoestima, né? Eu até brinquei com um paciente meu uma vez, ele falou assim para mim, Ju, mas eu não consigo me sentir confortável no bar tal. Tá, e você vai por quê? Ah, porque é perto da minha casa. Comigo. Não. Se você não se sente confortável, e assim, ele não se sente confortável por quê? Porque ele é um homem negro e ele está indo em um ambiente de pessoas brancas. Ele não se sente confortável. Então, e aí ele vem reclamar comigo que a autoestima dele está ruim. Amigo, você não está me ajudando a te ajudar. Então... Acho que a gente levou muito a sério saia da zona de conforto. A gente tem que saber que o Exatamente. conforto tem ali o seu papel Tem seu também, né? valor, não é? O conforto Lógico. ele tem seu valor, poxa vida, ele vai ajudar a gente a ter essa base de autoestima. Então, eu sei que você quer sair da sua zona de conforto, mas, poxa, amigo, é sério, né? E aí eu falei para ele, você não está conseguindo me ajudar a te ajudar, por quê? Porque você está se expondo numa situação que está te deixando para baixo, porque ali não, você não encontra pares, ali você só encontra combate, né? Então, buscar essas ideias também são interessantes, e o social também, que você falou, é assim fenomenal, né? Então, nós somos seres sociáveis, a gente precisa do outro, por mais que algumas pessoas odeiem os outros, a gente precisa dessas pessoas aí, não tem muito o que fazer, né, gente? Então, vocês se encontrem aí com outras pessoas, porque é importante, né? Sim. Cara, eu adorei falar com você, você é incrível, mulher. Socorro! Tá, vamos lá. O que você quer deixar de mensagem final para esse povo, Laís? Vamos lá, me conte. Bom, a gente está dizendo aqui de uma forma simples, né? Mas a gente sabe que não é tão simples assim, né? Uhum. É um processo, então acho que a mensagem que eu digo é não desistam, né? Uhum. Se tem algo que você possa melhorar, possa aprender, vá em frente. Se você quer ser quem você quer ser, seja quem você quer, né? Não o que os outros querem, né? Isso ajuda muito na autoestima. Também é muito devastador a gente ser quem a gente não é, né? Também afeta a autoestima, porque a gente está forçando algo que não é nosso. Então, meu recado final seria esse, né? Não desista. A gente aprende muito o tempo inteiro, a gente é muito capaz de aprender a vida inteira, como a gente diz. Uhum. Então, é possível, é sempre possível a gente melhorar a autoestima. Perfeito. Ai, gente, que tudo. Adorei. E aí, fica o convite para você. Se você gostou dessa conversa que a gente teve aqui agora, gostou de ouvir. Primeiro, tá precisando de psicoterapia ou alguma coisa do tipo? Instagram da Laís vai estar aqui embaixo, chama ela. O Instagram da clínica também, da Neuromarian, vai estar aqui. Acho que é interessante. E não só se você estiver precisando, eu acho que também segue a gente, que tem muito mais coisa legal nos Instagrams da galera aqui, meu, da Laís, da Lari, que estava aqui no outro episódio, né? E assim, eu acho que de tudo que eu já falei até hoje aqui, a gente já conversou sobre religião, já falou sobre ansiedade, já falou sobre estresse, a autoestima, ela literalmente é o que mais cabe com o título desse episódio, com o título do podcast, com o nome do podcast. A autoestima, ela é o trabalhar com o que você tem. Não é exigir nada do outro, não é esperar que o outro faça nada, não é querer agradar o outro, não é querer fazer por você, é trabalhar com o que você tem. E o que você tem é bom, você só precisa enxergar isso, né? E talvez a terapia possa te ajudar nesse processo e tudo. Foi ótimo ter você aqui, mocinha. Muito, muito, muito obrigada. E teremos um episódio sobre sono no futuro em que ela volta, porque essa daqui é a rainha do sono, gente. É a rainha do. A única que eu conheço que estuda esse negócio aí. Então, ela volta.
Obrigada, Laís. Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho, Ju. Bom te conver. Obrigada, meu amor. Sempre.